século XIX, Estados Unidos da América. Época do segundo grande despertar, um avivamento religioso ocorrido na América do Norte que varreu diversas igrejas protestantes do país. Também, nesse mesmo período, ocorreu o Grande Desapontamento de 1844, que basicamente foi uma grande decepção de grupos evangélicos acerca da não volta de Jesus em 22 de outubro de 1844, após o entendimento errado da profecia da purificação do santuário celestial, descrita no capítulo 8 do livro de Daniel. Dentre tais grupos evangélicos estavam os batistas, metodistas, Conexão Cristã, entre outros. Eles haviam sido despertados para a segunda vinda de Jesus por meio dos sermões e da exposição bíblico-escatológica do pregador Guilherme Miller. Por isso, apesar de evangélicos, eles eram chamados de milleritas. Jesus não voltou, e o ano de 1844 foi um desapontamento para o povo de Deus, como previa a profecia de Apocalipse 10, e após isso muitos desses evangélicos acabaram voltando para suas igrejas, outros continuaram criando novas teorias, outros também passaram a produzir ainda mais materiais errôneos. Também nesse mesmo contexto surgiram heresias e até então tudo comum entre o povo de Deus. Aliás, quando que foi diferente durante os tempos bíblicos? E são nesses contextos que Deus enviou os seus profetas para orientar o seu povo, e nisso no século XIX também não foi diferente. Dentre toda essa confusão, inicialmente muitos olhavam com certa desconfiança para o chamado de Ellen White, o que era natural, visto que existiam muitas coisas erradas sendo pregadas por outros grupos evangélicos em questão nesse exato momento e nesse período, o que também já foi presenciado na Bíblia, como nós sabemos. O problema é quando um profeta ele é verdadeiro, mas por causa do mau uso banalizado do termo profeta por parte da sociedade, esse mesmo profeta ele entra em descrédito. E esse tipo de injustiça também aconteceu com Jesus no primeiro século. Muitos falsos messias surgiram naquela época e ele alertou também acerca do futuro. Leia comigo. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos. Mateus 24, 23. Por não agradar o ego da sociedade durante o século XIX, assim como os profetas bíblicos, Ellen White passou a receber muitas acusações por parte de críticos sem embasamento teológico algum, e dentre tantas acusações sem fundamento, todas serão abordadas aqui, mas o tema escolhido para abordarmos hoje será a teoria da porta fechada. Os críticos alegam que haviam textos de Ellen White onde ela defendia a teoria de que após o ano de 1844, a porta da graça para os pecadores havia se fechado. Com isso, eles citam diversos textos sem contextos para compor a acusação, da mesma maneira em que os ateus fazem com a Bíblia. Mas o que muitos críticos não falam é que essa acusação é antiga e contemporânea a Ellen White, e que ela mesma se pronunciou acerca disso. Mas por que será que os críticos não falam isso também? Muitos ex-milleritas, ou seja, evangélicos, seguidores da pregação de Guilherme Miller, passaram a pregar que não mais havia salvação aos que não creram na mensagem do ministério de Jesus no céu. Inicialmente, Ellen White havia acreditado de maneira errada, sim, sobre isso. Ela ainda era uma adolescente, mas posteriormente a mesma se manifestou acerca disso e passou a pregar o verdadeiro sentido da mensagem da porta fechada, da qual nós falaremos aqui. Leia comigo. Por algum tempo depois do desapontamento de 1844, mantive assim como o corpo do advento que a porta da graça estava fechada para sempre ao mundo. Esse ponto de vista foi adotado antes da minha primeira visão. Foi a luz a mim concedida por Deus que corrigiu o nosso erro e nos habilitou a ver a verdadeira posição. Creio ainda na teoria da porta fechada, mas não no sentido que
A princípio empregávamos a expressão ou no que ela é empregada hoje por meus oponentes. Naquele contexto, eram muitos os mileritas que pregavam essa compreensão devido ao seu desapontamento em 1844. Era natural uma tentativa de resposta ao ocorrido, porém o interessante é que Ellen White relata que a visão de Deus que a fez mudar o seu posicionamento. E nesse momento, eu me obrigo a perguntar aos críticos se Ellen White não foi profetisa inspirada, ao passo em que os críticos dizem que a teoria da porta fechada está errada. Não é estranho que Ellen White também diga que tal interpretação também está errada? Entenda, tanto Ellen White quanto os seus críticos dizem que essa teoria está errada. Ela apenas inicialmente não havia compreendido da maneira correta. Por acaso um profeta afirmar algo e depois voltar atrás, isso é critério para descreditá-lo? E quanto ao profeta Natã, que disse a Davi que Deus permitiria a construção do templo, porém, posteriormente, o mesmo profeta Natã tem a mesma narrativa de Ellen White, explicando que Deus havia lhe mostrado então o correto e que a primeira compreensão pessoal dele não estava de acordo. Mas ainda é necessário compreender que Ellen White ainda não era profetisa quando acreditou nessa teoria. Mais à frente, veremos qual é o verdadeiro sentido mostrado a ela acerca desse assunto. Não é novidade para ninguém que o Evangelho de João deixa uma clara impressão de que os apóstolos voltaram às suas atividades comuns e ordinárias do tempo em que ainda não conheciam a Cristo. O auge dessa questão está no verso 17 do capítulo 21, que diz o seguinte: Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então, alimente as minhas ovelhas. João 21:17. É somente a partir desse contexto em que os apóstolos de fato passam a pregar o Evangelho. Ou seja, o contexto da nítida compreensão de que os apóstolos haviam pensado que a partir de então, a partir da ascensão de Cristo ao céu, nada mais era necessário fazer, a porta já havia se fechado. Por isso Cristo chama Pedro para o seguir nesse momento, anos após Pedro receber o primeiro chamado. Jesus exorta Pedro a pregar o Evangelho. Por que será então? A resposta é óbvia, pois Pedro acreditava não ser mais necessário, após a ascensão de Jesus ao céu, continuar pregando o Evangelho. Da mesma forma, os evangélicos mileritas também acreditaram que, após a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, não havia mais o que fazer em relação aos pecadores. Mas é muito importante a citação de Ellen White sobre o assunto, pois ela mesma menciona que existe uma verdadeira compreensão acerca da porta fechada, na qual ela diz ainda crer e que, na verdade, é a mesma porta que se fechou no dilúvio, a mesma que se fechou para Sodoma e Gomorra. Também houve uma porta fechada quando a Escritura disse o seguinte: Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. João 3,18. Da mesma maneira em que Jesus diz no livro de Mateus que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, o que Ellen White falou sobre ainda crer no conceito correto acerca da porta fechada deve ser entendido no contexto correto de que aquele que se recusa a crer no significado real do ministério de Cristo em favor da humanidade, para esse, então, infelizmente, a porta está fechada. Negar o trabalho de Cristo em favor da humanidade, o Evangelho, a sua obra ministerial, tendo a devida luz, é o mesmo que negar a Cristo. Veja essa citação de Paulo: Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26.
Paulo, em momento algum, disse que a porta da graça estava fechada, mas que negar a própria graça é fechar a porta da graça. Esse é o real conceito em que Ellen White emprega essa teoria e, como ela mesma disse, não da maneira em que os seus opositores assim pregavam e depois ainda lhe acusavam erroneamente de pregar essa doutrina de maneira incorreta. Veja essa outra passagem do livro Mensagens Escolhidas. Deus me mostrou em visão e ainda creio que houve uma porta fechada em 1844. Todos quantos viram a luz das mensagens do primeiro e do segundo anjo e a rejeitaram, foram deixados em trevas. Os que não viram a luz não eram culpados de sua rejeição. Era somente a classe de pessoas que havia desprezado a luz do céu que o Espírito de Deus não podia alcançar. Ellen White inicialmente creu de maneira errada sobre a doutrina da porta fechada. Após a entrada de Jesus no santuário celestial, no lugar santíssimo, ainda antes de receber a sua primeira visão, assim como os apóstolos antes de começarem a profetizar, creram também de maneira errada que nada mais era necessário fazer após a ascensão de Jesus ao Pai. Posteriormente, Deus mostrou a Ellen White o real significado da doutrina e retrocedeu a sua pregação, assim como o profeta Natan retrocedeu quando Deus lhe mostrou a visão acerca da construção do templo. Da mesma maneira, após compreender que deviam pregar, os apóstolos então passaram a pregar o Evangelho e a mensagem completa acerca da volta de Jesus para todas as pessoas. Também assim, Ellen White começa a pregar claramente o real significado da doutrina da porta fechada, de que está relacionado apenas aos que conscientemente e devidamente esclarecidos negam o serviço de Jesus em favor da humanidade. Que serviço é esse? Ela menciona o primeiro e o segundo anjo na sua citação do livro Mensagens Escolhidas, ou seja, Apocalipse 14 fala do Evangelho eterno. Negá-lo é como um pecado contra o Espírito Santo, que se trata de negar o próprio Espírito Santo e a sua graça. Para esses existe sim uma porta fechada, ou pelo menos até que verdadeiramente se convertam. Se esse vídeo trouxe conhecimento a você, compartilhe para que mais pessoas assim também o tenham. Que Deus abençoe a sua família e você.